Oi, pessoal, tudo bem? Começando o Conexão Legislativa de hoje. Vocês sabem, por aqui a gente sempre repercute o que o Instituto do Legislativo Paulista faz com os seus cursos, e um deles é um seminário, né, sobre nova lei de licitações. Talvez muitos de vocês escutem em casa esse termo, licitações, lei, mas não conhecem a fundo esse tema, e o ILP traz esse tema aqui para a gente. E a gente vai conversar com o Júlio de Souza Comparini, ele que é advogado e também professor da Faculdade de Direito da PUC Campinas, que vai participar desse momento do ILP falando sobre a nova lei de licitações. Tudo bem, doutor Júlio? Bem-vindo ao Conexão Legislativa. Olá, Julie. Obrigado pelo convite. O prazer é meu de estar aqui, conversar sobre esse tema tão importante e agora revigorado, né, com a vinda de uma nova legislação. Justamente antes da gente falar da nova legislação, como eu falei no início, né, doutor Júlio, licitações, né, é um termo que todo mundo já ouviu falar, se fala muito em administração pública, mas efetivamente o que essa lei de licitações traz então aí para os municípios e também estados? Olha, Julie, a lei de licitações, né, ela impõe para a gente uma primeira questão, que seria o que é uma licitação? Falando em linhas bastante gerais, claro, a licitação nada mais é do que um procedimento que a administração pública precisa adotar quando ela pretende usar o seu dinheiro para fazer algum tipo de obra ou para contratar algum tipo de serviço. Então, sempre que a administração precisar contratar um prestador de serviço ou contratar uma empresa para construir uma obra, vamos pensar aqui no âmbito do nosso estado, por exemplo, vai ser feita uma obra de saneamento, vai ser feita uma obra de metrô, vai ser feita uma obra da construção de um novo corredor de ônibus, algo do gênero, ou a construção de um hospital. Infelizmente, a gente está vivendo um momento em que isso é preciso, né? Então, esse pode ser um exemplo. A construção de um hospital, de uma escola, todo e qualquer investimento da administração precisa acontecer por meio desse processo, que a gente chama de licitação, e que tem o objetivo principal de permitir que a administração pública, seja lá qual esfera for, o Estado, o município, mesmo as casas legislativas fazem licitação, que a administração pública consiga selecionar o contrato que para ela seja mais vantajoso. E óbvio, o que é mais vantajoso para a administração pública é sempre mais vantajoso, ou deveria ser, para a população, para os cidadãos, para nós enquanto cidadãos, para nós todos, né? Então, a licitação nada mais é do que esse procedimento previsto em lei para que a administração consiga atingir esse objetivo de contratar, eu repito, a proposta, né, a propositura de uma empresa que seja mais vantajosa. E por mais vantajosa, a gente deve considerar, claro, com o menor preço, mas não só, também tem outros itens relativos, por exemplo, à qualidade com que aquele serviço ou obra vai ser feito e outros elementos. Mas eu destacaria o preço, claro, o preço mais baixo, a administração precisa economizar, né? O Estado não tem dinheiro sobrando e, além disso, essa qualidade do que vai ser entregue pelo particular que vai ou prestar um serviço ou construir alguma coisa para a administração. Isso é a licitação, a gente poderia definir desse modo. É muito importante essa sua explanação inicial, doutor Júlio, até porque realmente as pessoas talvez saibam do nome, mas não entendam efetivamente o para quê, como ele é colocado em prática, né, nos municípios e também uma que eu destacaria nessa sua fala inicial é justamente essa questão de otimizar os recursos públicos. Mais do que nunca, nesses últimos meses, em especial da pandemia, não é? Se falou muito em como colocar em prática esses recursos públicos, né? Claro que nesse momento tem algumas opções que se tramita mais fácil essas licitações, essa questão de calamidade pública dá essa possibilidade, mas ao mesmo tempo dá uma possibilidade de acelerar o processo, porém revendo também todas essas questões. A prioridade é não jogar dinheiro fora, vamos, né, popularizando o termo, vamos dizer assim. Exatamente, Julie, bem apontado. A lógica da lei, aliás, um dos princípios dessa lei é a otimização ou
o nome que aparece no fundo é eficiência, né? Eficiência nada mais é que isso, um gasto que vale a pena, né? Um gasto que vale a pena, acho que a expressão seria essa. E aí, nesse contexto, né, ainda a título preliminar, pensando nesse evento aí que o ILP promove também sobre a lei de licitações, a gente poderia tentar explicar um pouco o contexto em que aparece essa nova lei, né? A licitação existe há muitos e muitos anos no Brasil, né? Então, sempre, no século XX, houveram algumas iniciativas legislativas que regularam esse procedimento que a administração deve seguir, e o último grande marco regulatório havia sido a Lei 8666 de 1993, né? Que foi uma lei que naquele momento foi a lei possível, por assim dizer, e que até muito recentemente era a única lei. Por que eu digo que ela não é mais a única lei? Porque um dado interessante a respeito dessa nova lei que aparece nesse ano, que é a Lei 14.133 de 2021, é que essa nova lei irá conviver com a antiga pelos próximos 2 anos, né? Então é muito interessante isso que a gente está fazendo agora, pouco tempo depois da promulgação dessa nova lei de licitações. Por quê? Porque é um primeiro movimento de estudos e debates sobre o significado dessa lei, né? Ela é uma lei tão complexa, tão ampla, ela é uma lei maximizada, tão maximizada que realmente foi importante que o legislador tivesse a sensibilidade de prever esse espaço de 2 anos em que os administradores públicos em todas as esferas, União, estados e municípios, vai poder escolher se ele usa a lei antiga ou a lei nova. Nesse início de vigência da nova lei, é evidente que os administradores, por cautela, por estarem ainda tentando entender essa nova legislação, vão acabar inevitavelmente optando por licitar pela via antiga, né? Mas justamente para que isso aconteça, para que a gente possa conversar aqui, debater, para que a informação e a discussão sobre a nova lei possa se disseminar, porque 2 anos é um prazo que, de um certo ponto de vista, não é assim tão distante, né? Então, as pessoas precisam, de fato, se dedicar aí à compreensão desse novo estatuto legal. Eu havia mencionado também que o último grande marco regulatório antes desse, que apareceu em 1º de abril de 2021, havia sido a lei de 1993, mas é claro, a gente vê aí que a gente tem uma distância no tempo de quase 30 anos, né, de uma lei para outra. E com uma sociedade em constante mutação como é a nossa, a lei de 1993 não tardou em se mostrar insuficiente para regular a realidade concreta, né? Porque uma coisa é o que se encontra na lei, a outra coisa é o dia a dia do administrador público que precisa fazer licitação para conseguir realizar seus planos de governo, né, as suas propostas, inclusive para concretizar, por exemplo, as emendas que os deputados apresentam no orçamento e coisas do tipo. Então, essa lei acabou se mostrando um pouco ineficiente, de modo que ela começou, ao invés de se haver uma reforma, como houve agora, e se mudar o instituto, o marco regulatório como um todo, essa lei começou a receber modificações laterais, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Uma série de outras leis passaram a surgir para regular situações mais específicas. Então, exemplos bastante famosos disso, de leis que também tratam de licitação, mas que complementavam essa lei anterior de 93, são a lei do pregão, que instituiu essa modalidade de licitação que é das mais famosas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre o pregão, isso em 2000, isso em 2002, e depois em 2014 nós tivemos, 2011, me desculpem, nós tivemos o RDC, a instituição do RDC, o chamado Regime Diferenciado de Contratações. Essa lei foi pensada em 2011 com vistas a 2014 e 2016. Se os nossos telespectadores se lembram, nesses anos aconteceram no Brasil a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. O país precisou realizar uma série de obras que não se limitaram à construção de estádios, mas obras também
de infraestrutura urbana que permitissem, por exemplo, o transporte até esse estádio, né? Então, uma Uhum. série de obras, uma série de obras grandes que foram pensadas para o país nesse momento, e o que se viu ali foi feito um diagnóstico claro. Se a administração for licitar pela Lei 8666, que é essa lei antiga, a gente corre risco de não entregar essa infraestrutura a tempo para os Jogos Olímpicos e para a Copa do Mundo. Então, ali naquele momento foi feito um diagnóstico bem claro, no sentido de que a Lei 866 já não dava conta, digamos assim, do que era a realidade das contratações. E aí, então, ficou, digamos, isso sugerido. E aí foi feito todo um esforço legislativo, a sociedade como um todo, né, todos os atores interessados, apresentou-se diversos projetos de lei para modificar, para estabelecer um novo marco legal, até que conseguimos agora chegar a essa nova lei de licitações, que então, só para arrematar a primeira parte desse meu raciocínio, ela Tá. apresenta de novo uma tentativa de unificação das licitações, né? Como eu tinha dito agora há pouco, a lei de 93 passou a conviver com diversas leis laterais a ela. Então, tem uma lei diferente para fazer pregão, tem uma outra lei diferente para obras voltadas para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, depois se estendeu a RDC para outros tipos de contratação. Enfim, existia uma espécie de um Frankenstein nas licitações, porque cada coisa se regulava a partir de uma lei diferente. O propósito agora é reunificar, né, simplificar, estabelecendo de novo toda a regulação necessária em um único diploma, né? E aí, de fato, a gente tem uma lei bastante longa e detalhada, são 194 artigos. E a gente vê, não é, doutor Júlio, que imbróglio que é também, para a administração pública, é preciso ter um time que entenda muito bem das licitações e entenda os meandros da lei para que também, né, ou o município, ou o Estado, tanto o Distrito Federal, enfim, todas as esferas façam as licitações de acordo com a lei, não é? Que não deixem brechas para dúvidas. Eu acho que isso é um ponto importante, você ter pessoas capacitadas e especializadas, um time mesmo, né? É justamente isso. São pessoas que se debruçam sobre a lei e para que não se tenham brechas, que não dê problema lá na frente. Eu acho que essa é a primeira questão. Uma outra questão que seria importante a gente trazer para essa conversa o que de novo, por exemplo, a gente tem na lei. Por exemplo, a gente sabe que são várias inovações, vamos dizer assim, né? Eu li um pouco sobre essa questão da nova lei das licitações, se fala muito de inovação. E inovação a gente fala não só agora em leis, mas também em todos os outros setores, né? E uma delas é um diálogo competitivo. Então, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre essas questões. Tá bom, obrigado. Vamos lá, então, a respeito da sua primeira ponderação, né, sobre a preocupação do ponto de vista do administrador, né, da gestão pública, como é que os gestores públicos vão lidar com isso. A sua observação é perfeita, porque realmente a lei de licitações pode ser compreendida muito mais, e é uma característica curiosa dessa lei, porque no geral as leis são pensadas sobretudo como sendo voltadas aos cidadãos, direitos e deveres para os cidadãos. Essa lei de licitações, como a antiga, em menor medida, e essa sobretudo, ela pode ser vista como uma espécie de manual para o gestor público, né? Ela atende os cidadãos também? Claro que atende, o cidadão tem uma série de direitos que ele pode exigir que a administração pública cumpra, né? Que ela dê vazão a esses direitos do cidadão. Mas, sobretudo, o que a lei apresenta é uma espécie de manual, um guia passo a passo do que um gestor público precisa fazer se ele quiser contratar, se ele quiser fazer uma licitação, se ele quiser contratar uma obra, contratar um serviço, ou algumas Sim. outras hipóteses, né, que a lei regula, que é uso de espaço público, etc. Mas, principalmente, contratação de obras e serviços. Então, a lei, inclusive, tem dispositivos, ela como um todo pode ser lida assim, tá? Como uma espécie de manual para que o administrador público saiba passo a passo o que ele deve fazer para poder contratar alguma coisa com um particular, né? E especificamente no início da lei ela prevê sim
a montagem de equipes especializadas nessa matéria, né, em licitação. Então, prever como é que essa equipe vai ser formada, qual a qualificação que essas pessoas precisam ter, quais os níveis. Então, tem um sistema de apresentação, de elaboração de tarefas e de revisão por outras pessoas dentro da administração. É um sistema razoavelmente complexo e pensado, a meu ver, com a melhor das intenções, né, de fazer com que, de fato, aquilo que a gente disse lá no início aconteça. Exista uma contratação vantajosa, eficaz, né, socialmente. Então, que o dinheiro seja gasto e que, ainda que seja muito dinheiro, mas que ele vale a pena, né, que ele espelhe no futuro um bom serviço ou uma boa obra acabada. Então, é isso no geral. A lei ela é bastante maximalista. Antes só de adentrar na questão do diálogo competitivo, que é muito interessante, queria dar essa última palavra ainda geral sobre o tema. A lei é bastante maximalista no sentido de que, como eu já indiquei, ela é muito detalhada, né, nos seus procedimentos e tal. Então, eu também, além de pontuar os aspectos positivos da lei, é legal a gente perceber, já tentar identificar aonde pode vir a ocorrer algum problema, né? Como a lei ela é muito detalhada nesse passo a passo que deve ser seguido, como isso acontece de um lado, a gente tem que perceber de outro lado que não há previsões muito claras a respeito do que se deve fazer quando esse passo a passo sofrer algum intercurso, ele não for cumprido por algum motivo, seja um bom motivo, seja um mau motivo, né? Então, uma licitação em que esse passo a passo não seja seguido de maneira estrita, o que acontece? Para tudo, volta no começo, cancela a obra, devolve o dinheiro, faz de novo. Então, essas são algumas questões que podem vir a movimentar, digamos assim, juridicamente o dia a dia da contratação. Porque, é claro, num contrato cada parte tem o seu interesse, né? E os contratados da administração pública almejam, evidentemente, o lucro. Então, eles querem lucrar. E aí você fica nesse conflito de interesses entre o contratado e a administração. E não tem uma clareza muito grande, então, como eu comentei, sobre os problemas. Quando der problema, o que eu faço, né? A saída, por onde caminha? Entre outras coisas, pelos princípios, né? Se não há regras detalhadas para me dizer como é que eu soluciono eventuais problemas, a lei tem no seu artigo 5º uma série de princípios, que eu acho interessante até a gente enunciar aqui, pois são os elementos que justificam, digamos assim, a licitação. Então, a lei no seu artigo 5º diz que são princípios que vão orientar toda e qualquer licitação. A impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, como a gente tinha comentado, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação e etc. Então, uma série de princípios, de normas, digamos, com apelo de justiça, né, de moralidade, que são apresentadas aí no artigo 5º, e a partir delas, provavelmente, que o debate em torno dos problemas que possam vir surgir vai se dar. O problema desses princípios é que são expressões de característica muito lacunosa, né? Um tanto quanto escorregadia, então não é fácil definir o que é eficácia, né? O que a gente considera eficácia. A gente tem uma noção, cada um de nós, uma noção um pouco remota na nossa cabeça, né? Mas como afirmar categoricamente que uma empresa contratada pela administração está ou não sendo eficiente, né? Se ela está ou não ultrapassando o limite da moralidade, né? Não é fácil ter objetividade sobre esses termos. Então, esse é um ponto de atenção para a lei que eu gostaria de destacar. De todo modo, você mencionou um outro elemento interessante da lei, e aí me parece um avanço bastante positivo, que é o diálogo competitivo, né? Só para tentar posicionar aqui o debate, a lei prevê algumas modalidades diferentes de licitação. Então, esse passo a passo que eu disse que a lei entrega para o administrador que ele deve seguir, ele pode ter algumas variações, né? A depender do que se quer contratar, né? A contratação da construção de um hospital ela é muito diferente da contratação de uma nova linha do metrô, né? São competências diferentes. Então,
a compra de leite ou de alimentos, né, para escolas públicas, ela é um investimento que é diferente de eu construir um novo corredor de ônibus. Então, para serviços diferentes, eu tenho modalidades diferentes de licitação. Então, as modalidades tradicionais eram a concorrência, o pregão, o leilão, o concurso. Essa se mantém, né? E a lei trouxe como novidade o diálogo competitivo. É uma modalidade inspirada na legislação da União Europeia. Na União Europeia, essa diretiva de diálogo competitivo já existe há alguns anos e lá ela possui o nome de diálogo concorrencial. O que tem de novidade aí e que, de fato, foi um acerto, me parece, dessa nova legislação. As outras modalidades de licitação, elas sempre se propõem quando a administração sabe exatamente o que ela precisa contratar para adquirir, para atingir o seu objetivo, por assim dizer. Não é muito difícil perceber isso. Se há carência de vagas em creche numa determinada região, o que eu preciso contratar para resolver essa situação? Bom, eu preciso contratar uma empresa para construir uma creche, né? Eu vou precisar arrumar um espaço, um terreno e tal, e aí eu vou então construir uma nova creche. O que eu preciso contratar para solucionar o problema já está muito claro. Então, historicamente, as modalidades lidavam com situações como essa. O que vem a ser o diálogo competitivo? O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que se apresenta quando pertinente, quando a administração pública tem um problema, mas ela ainda não conseguiu identificar quais são as formas que eu tenho para resolver esse problema. De modo que o diálogo competitivo ele se apresenta como pertinente, principalmente para questões complexas envolvendo alta tecnologia, né? Exatamente nesse setor em que todos nós sabemos as coisas mudam muito rápido, né? A tecnologia avança muito rápido e, é claro, o governo não consegue acompanhar, né, o know-how das pessoas, know-how médio das pessoas, não consegue apropriar para o uso na administração tudo de novo que sai. Então, esse diálogo competitivo ele vai estar voltado de novo para objetos, para problemas que demandem tecnologia e tecnologia complexa para sua solução, em que a administração ainda não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe qual é a solução que ela precisa contratar. Né? E aí, como é que isso se dá na prática? Né? Então, se eu tenho um problema de vagas em creche, eu sei o que eu preciso. Quem é que consegue fazer creche? Quem quer disputar para construir essa creche? Vêm as empreiteiras e disputam entre si. Quem vai construir? No caso do diálogo competitivo, a questão é a seguinte: eu tenho um problema para trabalhar com os dados dos brasileiros. Eu quero, de repente, implementar, como é a bandeira de muitos governantes hoje em dia em todas as esferas. Quero implementar um governo digital, quero digitalizar tudo, acabar com o papel e tal. Bom, eu não sei direito o que eu preciso contratar. O que eu vou contratar? Eu contrato um serviço de nuvem, eu contrato um sistema, enfim, que mantenha servidores próprios em algum local, eu vou ter os meus servidores. Eu não sei direito o que eu preciso. Então, nessas situações, a administração vai, antes de apresentar o objeto, e por isso o nome, ela vai dialogar com os atores do mercado privado que tenham know-how naquele setor, que vai ficar definido no edital, para que eles comecem a sugerir soluções para esse problema. Então, eles vão dar ideia para a administração, né? Vão, de alguma maneira, participar da administração de uma maneira em que os outros modelos não permitem, né? Então, eles vão dar ideias. Olha, você pode resolver desse modo. Vem o outro licitante possível e fala, não, eu tenho uma segunda maneira de solucionar essa sua necessidade. Aí a administração, depois desse diálogo, que dá nome à modalidade, vai dizer, bom, eu entendo que o melhor para o Estado brasileiro, seja lá para qual esfera for, é isso. E aí ela lança como se fosse uma licitação a partir daí comum, entende? Aí quem der o menor preço ganha e tal, alguma coisa nesse sentido. Mas é essa possibilidade de debater soluções com o mercado privado que caracteriza essencialmente e que diferencia o diálogo competitivo.
Perfeito, doutor Júlio. A gente está na reta final do nosso Conexão Legislativa, nos últimos minutos, e eu quero que o senhor diga para quem nos assiste agora, não é? Porque na próxima quarta-feira, então, a gente tem esse seminário do que há de novo na nova lei de licitações, esse evento, né, do Instituto Legislativo Paulista, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e o quanto essa interlocução com o parlamento é essencial, o quanto também os servidores da casa, para os servidores da casa é importante também esse conhecimento. Claro, olha, Julie, então eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar tanto a Alesp como a ILP pela iniciativa de abrigar esse evento, né? E realmente, olha, em relação à administração, o Poder Executivo, a obrigação é direta, eles vão ter que lidar diariamente. Em relação ao Legislativo, veja, um primeiro ponto é o Tribunal de Contas, no nosso caso aqui do Estado de São Paulo, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, né? Então, o evento é fundamental para o tribunal, que já tem técnicos competentes, que já está também estudando isso há tempos, mas não deixa de ser fundamental. E para os deputados, então, e para todos que compõem a Assembleia Legislativa, né, isso também é de primeira ordem, porque entre as funções parlamentares, então não só dos parlamentares como de suas equipes todas, né, de toda a estrutura do Legislativo, está não só a propositura de novas leis, mas a fiscalização do adequado cumprimento, né? Então isso é fundamental. Então o parlamento faz aí às vezes de um fiscal da aplicação dessa lei, né? E como a gente comentou, uma vez que a legislação é nova, é longa e tem uma ou outra lacuna, como toda lei tem, né? Não existe legislação perfeita nunca. Então, Sim. é preciso a intervenção desses atores e, sobretudo, dos deputados, né, que podem liderar com as suas equipes esse processo, para que a lei seja naquilo que é claro, naquilo que está claro, naquilo que é mais importante, para que ela seja efetivamente cumprida e para justamente promover esse debate e os entendimentos para que, naqueles pontos um pouco sujeitos a diferentes interpretações, o povo, o interesse do povo não perca nunca a primeira posição em termos de importância, né? Afinal de contas, é para isso que o Estado existe, né? Para servir as pessoas, para servir o interesse público. É isso mesmo, e para a gente é muito importante ter essa conexão justamente repercutindo os eventos do ILP, porque é sempre importante que a população também saiba dessas questões. Doutor Júlio, então, mais uma vez, obrigada, viu? E chamando o pessoal, depois lá no nosso canal do YouTube, também ficam todos esses cursos do ILP, e também lá na página do ILP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é al.sp.gov.br/ILP. Também você fica sabendo mais sobre os cursos. Obrigada, doutor. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. E você já sabe, não é? Continua aqui com a gente na programação da Rede Alesp e depois corre lá no nosso canal do YouTube, que toda a nossa produção de conteúdo está por lá. Tchau!